Shalom, shalom, bom dia! Bom dia, Shabbat Shalom! Um sabadão de paz para todos, né?
um sábado de paz. Glória a Deus. O galo cantou, você já acordou, já fez seu café? Então bora adorarmos a Deus, nos degustarmos, né? Com maná do céu nessa manhã, uma palavra do coração de Deus. Ilma, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Ilma Cristina, glória a Deus. Deus transforma até o nome, né, Ilma? Eita, que poder de Deus, hein? Que poder é esse? Osília, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Todas as manhãs a pastora Osília está aqui conosco, uma mulher de Deus, tem uma palavra do coração de Deus sempre para as nossas vidas. Que bom que vocês estão aqui conosco hoje. Ontem, que poder foi aquele ontem, hein? Não foi na cruz. Nossa conferência jovem, o que é aquilo? Que presença gostosa do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Oh, que bênção, que glória. Aleluia. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, muito mais do que podemos imaginar. E é o que o Senhor tem feito nesses dias em nosso meio. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem colocado seus olhos sobre nós, nos guardado, né, nos protegido. Como é bom sentir esse amor, esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas, não é verdade? Deus é bom o tempo todo, é verdade. Deus é bom o tempo todo. Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Eu sou apaixonada por esse Jesus, né? Maravilhoso. Glória a Deus. Que bom que vocês estão entrando aí. Dá um bom dia. Uma paz do Senhor Jesus para eu saber que você está aí. Hoje nós vamos falar sobre um preço alto. Já que nós estamos na conferência, foi na cruz, o preço já foi pago. O tema da nossa conferência jovem desse ano é o preço já foi pago. E olha, tá muito bom, muito bom. Quero parabenizar as meninas que fizeram uma abertura linda ontem. Que Deus possa continuar as abençoando, dando estratégia, as usando através da dança, né? Poderosamente. O bispo também trouxe uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas ontem. E foi muito boa a palavra. Alice, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Senti sua falta ontem, hein, na conferência, viu, minha filha? Deus abençoe. Senti sua falta ontem do Emanuel, do Stallone, lá na conferência. Para quem não foi ontem, só vai hoje. O valor da conferência é R$15, do ingresso lá da conferência. Bora então compartilharmos, degustarmos do maná do céu. O tema do nosso... Já que nós estamos, né, na conferência, o preço já foi pago, então foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço para mim, para minha vida, pela minha vida, pelo meu resgate, pela sua vida, pelo seu resgate. Será que nós temos realmente noção do preço que foi pago pelo meu resgate? Será que você tem noção do alto preço que foi pago pelo seu resgate? Nunca aceite que alguém diga para você que você não tem valor, porque você tem muito valor. Você tem muito valor, e o valor que você tem, ele é muito alto. É o preço do sangue de Cristo. O seu valor é o valor do sangue de Cristo, porque foi o preço que foi pago pela minha vida, pelo meu resgate, pela sua vida, pelo seu resgate. Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 27 a 31.
Quero pedir para vocês compartilharem, para estarem marcando pessoas, né? Depois essa transmissão vai estar pelo YouTube, então compartilhe pelo YouTube para nós aumentarmos o número de inscritos lá no nosso canal. Amém? Você que está entrando aí, dá uma paz do Senhor, um bom dia para eu saber que você está aí. Mateus 27 a 31. Mas primeiro os soldados levaram Jesus para o pátio do quartel e chamaram a tropa toda. Tiraram-lhe a roupa e vestiram-lhe um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Depois puseram-lhe uma vara na mão direita, como se fosse um cetro, e se ajoelharam diante dele em sinal de zombaria. Salve, Rei dos Judeus! Gritavam eles, e cuspiram nele, e tomavam a vara da mão dele e batiam com ela na cabeça dele. Depois da zombaria, alguém tentando me ligar aqui. Depois da zombaria, eles tiraram o manto e o vestiram novamente com as suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Que terrível esta cena. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu quando você lê esses versículos, né? Do que Jesus passou, a humilhação que Jesus passou, o sofrimento que Jesus passou por mim. Eu, estava aqui estudando essa palavra, lendo, meditando, e todas as vezes que eu entro nessa palavra, que eu começo a meditar nessa palavra, do sofrimento, do preço, da humilhação que Jesus passou pela minha vida, eu me constranjo muito, eu me emociono. Eu estava aqui quase chorando, né? Sozinha aqui estudando essa palavra, porque o preço que Jesus pagou pelo nosso resgate foi muito alto. Eurete, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Manassés, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Bom dia, Manassés. Deus abençoe sua vida. Bom dia, Eurete. Então, o preço ali, porque Jesus, ele estava antes da criação do mundo. Jesus, ele já estava na eternidade do lado do Pai. E ele estava na formação do homem. Se você for ler lá em Gênesis a formação do homem, Jesus estava ali na formação do homem. E Deus criou o homem perfeito, à imagem e semelhança dele. Mas agora o homem se corrompeu. Lá mesmo no Éden, Adão, naquele momento que aceitou comer do fruto proibido de uma árvore que não deveria comer, ele desobedeceu, e através da desobediência, ele entregou as nossas vidas na mão de Satanás. Ele entregou as nossas vidas na mão do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. E agora Deus faz uma promessa, Deus fala algo que vai se cumprir, que ele iria mandar um resgatador, que ele iria mandar alguém que iria pagar um preço pela minha vida e pela sua vida. Então agora, muitos anos depois, nasce Jesus de uma mulher virgem, uma escolhida, uma separada, né? Uma mulher que Deus olhou para ela e viu que o coração daquela mulher era um coração puro, que realmente ela era uma serva. E agora essa mulher traz ao mundo Jesus Cristo, um homem que 100% Deus, tinha duas naturezas, 100% Deus e 100% homem. Como Deus, ele desceu do trono de glória.
Ele tirou a sua coroa real do céu. Ele tirou o seu manto real da eternidade. E ele levantou do seu trono de glória na eternidade, onde havia anjos, querubins, serafins, todo o tempo adorando, todo o tempo exaltando, todo o tempo dizendo santo, 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 santo. 24 horas ali na eternidade sendo adorado. E quando ele olha para mim e para você, nesse tempo, nesse dia, ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Lá na eternidade não tem dor. Lá na eternidade não tem tristeza. Lá na eternidade não tem enfermidade. E aqui, por causa da legalidade que Adão entregou na mão de Satanás, então tudo isso veio sobre o homem. Porque o homem foi se afastando cada vez mais de Deus. E pela desobediência, as enfermidades foram entrando. Pela desobediência, as dores foram entrando. Pela desobediência, o pecado se enraizou na vida do homem. E aí veio o sofrimento, a tristeza, a angústia. Tudo isso entrou na nossa vida por causa do pecado, por causa da desobediência. E agora Jesus, né? Lá, ele, na eternidade, ele olha para mim e para você. E ele nos amou primeiro. E esse ato de Jesus, de descer da eternidade, de nos amar, foi muito caro, muito alto preço que Jesus pagou. Porque se ele estava na eternidade, lá não tinha dor, não tinha choro, não tinha pranto. Imagina que ele nunca tinha sofrido. Ele nunca tinha sentido aquelas dores. Ele nunca tinha sentido que agora ele se colocou à disposição para sentir no meu lugar e no seu lugar. Lá em Isaías, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, Isaías 53, versículo 4 e 5 vai dizer assim: apesar disso, tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou o nosso sofrimento, e nós achávamos que estávamos sendo castigados por Deus, que ele o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e os seus ferimentos, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Olha a intensidade disso. Quem deveria sofrer, quem deveria passar por toda a situação, seríamos nós, porque nós pecamos, nós desobedecemos, nós saímos da rota, mas agora Jesus decide pagar o preço, sentir tudo que um dia ele não tinha sentido, passar por tudo aquilo que ele não havia passado na eternidade, tomar sobre ele tudo isso, todos esses pecados, todas essas feridas, todas essas enfermidades, todas essas dores. Ele resolveu tomar sobre ele no meu lugar e no seu lugar. Será que você consegue encaixar isso na sua cabeça? Que ele tomou o nosso lugar de sofrimento? Cléo Barbosa, seja bem-vinda. Márcia Pereira, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Eu estou falando aqui sobre um alto preço que Jesus pagou por nós. Quando ele decidiu sair da eternidade, descer do trono de glória e tomar o meu lugar e o seu lugar. E nos tornarmos agora, então, não somente criatura, mas todo aquele que faz um compromisso com Jesus, que reconhece esse sacrifício de Jesus, todo aquele que entende que Jesus pagou um alto preço, e o reconhece, o aceita como Salvador, como resgatador da sua vida, como aquele que pagou o preço pela sua libertação. Agora ele é tido como filho. Lá no livro de João,
capítulo 1. Você pode abrir aí, João, capítulo 1, versículo 12. Vai dizer assim: mas a todos que receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, tudo que Jesus fez por nós, ele não fez por obrigação, mas ele fez porque ele nos ama. Ele fez porque ele nos amou. Ele fez porque ele nos amou de tal maneira. Deus nos amou de tal maneira. Deus nos amou imensamente que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra mais, mas agora tenha o direito da vida eterna. Porque nós, a partir desse momento que reconhecemos o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus. E agora, o preço pela minha vida e pela sua vida, naquele dia que ele se dispôs a ir para a cruz do Calvário, morrer por mim e por você, por passar por tanto sacrifício, por tanta humilhação, por tantas dores. O castigo que estava sobre ele era meu e seu, mas ele resolveu tomar para ele e pagar o preço para que hoje nós fôssemos livres. Nós precisamos entender que o preço já foi pago. Deus já não tem mais dívida. Ele nunca teve, na verdade, mas por amor a mim e a você, ele não tem dívida nenhuma. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele fez na cruz do Calvário. Ele pagou o preço por mim e por você na cruz do Calvário. Eu vejo muita gente exigindo de Deus um milagre. Eu vejo muita gente dando ordens, né? Assim, algumas igrejas dão ordem. Deus, faz agora! Né? Algumas pessoas chegam até a fazer chantagem com Deus. Se o Senhor não fizer, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não fizer, eu não vou te servir mais. Deus não nos deve nada. O preço que ele tinha que pagar, ele já pagou. Quem deve agora sou eu e você. Nós é que temos uma dívida de gratidão, de obediência e de amor. Porque ele pagou o preço, ele nos resgatou. Então, se ele quiser fazer milagres, maravilhas e curas na nossa vida, ele vai fazer. Porque ele é poderoso para fazer. Mas se ele não quiser fazer, ele é Deus e vai continuar sendo Deus, independente do que ele faça, independente do que ele deixa de fazer. Ele não deve nada para nós. Nós é que devemos para ele toda a submissão, nós devemos nos render inteiramente para ele. Corpo, alma e espírito, nos entregar completamente a ele. O espírito já é dele mesmo, veio dele, sopro de vida. O nosso pó, nossa carne é do pó, vai voltar para o pó na hora que nós morrermos. Agora a nossa alma, ela foi resgatada por Jesus Cristo. Ela foi resgatada por mim e por você. Ele já não nos deve nada. Nós é que devemos a ele. Nós é que devemos a ele. Por que Jesus pagou esse alto preço? Rômulo Pagung, filho da dona Madalena, seja bem-vindo ao nosso Café com Pão. Abra em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos e recusamos aceitar a verdade. Em Romanos 3, 23, abre aí, Romanos 3, 23, vai dizer assim, ó. Pois todos pecaram, todos fracassaram, estão afastados da glória de Deus. Nós pecamos, nós erramos, nós desobedecemos, quando nós damos lugar às nossas carnalidades, quando nós ouvimos Satanás
quando nós aceitamos as setas, os dardos inflamáveis do maligno na nossa vida, nós é que erramos. Mas Jesus já pagou o preço. Agora cabe a nós levarmos uma vida de obediência. Cabe a nós levarmos uma vida de obediência ao Senhor. Porque o preço pela minha vida e pela sua vida Ele já pagou. E o que Ele exige de nós? Obediência. Obediência. E eu vou te falar uma coisa, vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena obedecer os princípios da palavra de Deus. Vale a pena. Porque o que nós passamos aqui são poucos anos comparado à promessa da vida eterna que Ele tem para mim e para você. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser obediente. Vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Isaías 59:2 é um versículo que a gente sempre usa na igreja, né? Para trazer a consciência. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui. O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou seu rosto de vocês e não ouvem mais o que vocês pedem. Não é Deus que se afasta de nós. Não é Jesus, não é o Espírito Santo que se afasta de nós. Porque Ele pagou o preço para Ele ter intimidade comigo e contigo. Ele pagou o preço para que nosso nome estivesse escrito no livro da vida e naquele grande dia nós fôssemos encontrados por Ele. O que nos separa de Deus é a nossa desobediência. E quando nós desobedecemos a Deus, nós fazemos tudo o que é contrário ao que Ele nos ensina a fazer. Então, os nossos pecados nos separam de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. E como é difícil, queridos, na atualidade, como é difícil nos dias de hoje, as pessoas serem obedientes a Deus. Como é difícil nos dias de hoje as pessoas decidirem servir a Jesus em espírito e em verdade. Parece que só tem essa vida aqui para ser vivida. Parece que só tem esse tempo aqui para ser vivido. E elas querem curtir, né? Assim que algumas, deixa eu viver a vida. Deixa eu viver tudo que é de bom que esse mundo oferece. Olha, as coisas boas que o mundo oferece não nos leva a uma vida eterna. Não nos leva ao melhor. Porque o que o olho não viu, o coração não sentiu, o ouvido não ouviu, não chegou ao nosso entendimento, é o que Deus tem reservado para nós na eternidade. Não tem prazer algum, não tem maravilha alguma nessa terra. Por mais que o sistema nos ofereça prazeres, por mais que o sistema nos ofereça coisas boas, por mais que o sistema nos ofereça riquezas, não tem nada que se compare à eternidade. Temos que viver aqui, temos que comer o melhor desta terra, mas as coisas da terra não podem nos separar do amor de Deus. Isso é consciência. Isso é viver em espírito e em verdade. Não podemos deixar que as coisas do mundo nos separem de Deus. Lá em Romanos 8, 15 e 16. Vai dizer assim: pois vocês não receberam o espírito que os trouxe escravos, que os torne escravos, medrosos e servis, mas receberam o espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito fala no nosso íntimo, nos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Nesse momento que nós reconhecemos a Jesus como Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo vem, nos sela e nos traz a consciência
consciência que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Sabe, e como filhos obedientes, filhos que amamos o nosso Pai, filhos que amamos o nosso resgatador Jesus Cristo, nós decidimos viver uma vida voltada aos princípios, à obediência. Lá em Josué, capítulo 16, Atos 16, versículo 31, vai dizer assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Lá em Josué, vai dizer também: eu decido servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão nossa de sermos servos. É uma decisão nossa de conduzir a nossa casa para a eternidade. É uma decisão nossa conduzir a nossa casa a ser verdadeiramente servos. Porque o preço já foi pago. Agora, a decisão é minha e é sua, de entrarmos no nível de obediência ao nosso resgatador. Pensa aqui comigo numa coisa. Até hoje, os negros, que eu tenho raiz, né? Eu não tenho pé na senzala não, eu tenho os dois, viu, gente? Eu digo que eu tenho os dois pés na senzala. A minha pele é branca, mas eu tenho certeza que o meu sangue é negro. Eu não tenho outra alternativa para minha vida, né? Que eu amo a raça, né? Então, assim, Marcinha Macedo, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão, seja bem-vinda. Então, assim, imagina na época da escravatura. Aqueles homens lá da África, eles eram livres lá. Eles eram livres naquela nação. E de repente, homens chegaram lá, os prenderam, os escravizaram por causa da sua cor. Trouxeram para uma outra nação, um outro país longe da nação deles. E agora eles foram feitos escravos. Temos aqui conosco hoje dois professores de história, né? O pastor Osílio e o Rômulo, que podem falar muito bem sobre isso. Mas eu quero trazer esse contexto de escravidão. Eles foram tragos para o Brasil escravos, presos, amarrados a ferro, chicoteados. Foram privados da liberdade que eles tinham na nação deles. E agora eles foram tragos para uma nação para eles serem escravos. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus nos fez livres. Deus nos fez para vivermos felizes. Deus nos fez perfeitos. Só que como nós erramos, nós deixamos que Satanás nos aprisionasse. Nós deixamos que Satanás tomasse conta da nossa vida. E agora Satanás nos chicoteia, Satanás nos prende a ferro. Satanás, ele nos conduz para onde ele quer. Só que aí, trazendo de volta para a escravatura, veio ali todo um sistema político e uma mulher que assinou um termo de liberdade. Ela assinou um termo, um documento que pôs todos os negros em liberdade no Brasil. Depois de muito sofrimento, depois de muita dor, depois de muita luta, depois de muitas mortes, muitos negros mortos, tentando fugir dos seus senhores. Agora vem uma mulher e assina um documento, os trazendo a liberdade. O que eu quero trazer para você é justamente isso. Que Jesus, ele assinou esse documento quando ele decidiu descer do trono de glória e tomar o meu lugar e o seu lugar. Tomou sobre si as nossas dores,
A cruz não era para ele, a cruz era para nós. A morte não era para ele, a morte era para nós. Mas ele decidiu passar por isso. E quando ele se entregou, quando ele morreu, ele desceu ao inferno. E ele teve frente a frente com Satanás. E disse: Satanás, a partir de hoje você não tem mais legalidade. Me dá aqui essa nota promissória. Me dá aqui esse documento. Porque a partir de hoje eu assino a lei da liberdade desse povo. Eles não devem mais nada a você. Porque agora eu os comprei. Eu os libertei. Eu os resgatei. E Jesus Cristo tirou a nota promissória, o documento que estava na mão de Satanás. E agora ele nos liberta dos nossos pecados. Ele nos liberta das nossas prisões. Ele nos liberta daquilo que nos mantinha preso. Ele fez isso por mim e por você. Ele pagou um alto preço. Os negros são muito gratos, porque foi assinado a essa mulher que assinou a lei da liberdade dos escravos no Brasil. E nós, que fomos livres do inferno, que fomos livres do sofrimento eterno, do lago de fogo e enxofre, aonde o verme não morre, aonde o fogo não apaga, aonde a dor não acaba, o quanto nós somos gratos a esse Jesus. A única coisa que ele nos pede é que nós vivamos em obediência. Em obediência. E ele nos deixou tudo certinho, tudo escrito aqui, o que devemos e o que não devemos fazer, o que podemos e o que não podemos fazer. Quanto é que nós temos vivido uma vida de obediência? Quanto é que nós temos sido gratos por esse preço? Shalom, realmente vale a pena, Marcia. Marcia Macedo, que é candidata a vereadora na cidade de Vitória da Serra. Marcia Macedo, que é candidata a vereadora em Serra, não é verdade? Confirma aí para mim, Marcia, se é em Serra. Alex, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Laudeci, lá de Trancoso, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Então, queridos, Jesus pagou um alto preço por mim e por você. E vale a pena. Vale a pena ser grato. Vale a pena ser fiel. Vale a pena... Gente, não tem como. Não tem como. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, como seu resgatador, que você sente esse amor de Jesus, que você entende a grandeza do que Ele fez, não tem como nós vivemos uma vida afastados de Jesus. Erramos? Erramos. Porque não tem um homem sobre a face da terra que faça o bem e não peque. O único que não pecou foi Jesus Cristo. O único que não pecou foi Jesus Cristo, porque ele pagou o preço por mim e por você. Ele não tinha pecado, não tinha dolo nenhum nele, mas ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Oi, gente, que delícia servir esse Jesus. Que maravilha servir a esse Jesus. Nós só temos que agradecer. Só temos que obedecer. E se nós entrarmos aqui em obediência, nós vamos entrar num outro contexto de estudo. Mas o que eu queria trazer para você hoje é essa maravilha, que você conseguisse entender que Jesus desceu do seu trono de glória, tirou sua coroa real, tirou o seu manto real, levantou do seu trono de glória e se fez homem como eu e você. Sentiu as mesmas dores, as mesmas dificuldades que eu e você. Colocaram sobre ele, no lugar da coroa de glória, uma coroa de espinho. No lugar do seu manto real, envolveram ele num manto que grudou na sua pele, ferida, machucada, e arrancaram esse manto com toda a força e a pele dele saiu junto e ele ficou em carne viva. E no lugar do trono de glória, deram para ele uma cruz. O pregaram com pregos nessa cruz. E ali nessa cruz o feriram, mas o furaram com uma lança. Ele foi tirado
por mim, por você. Ele decidiu morrer por mim e por você. Ele decidiu levar sobre ele essa condenação que era minha e sua. Vale a pena ser fiel. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena amar esse resgatador das nossas almas com toda a nossa vida. Vale a pena. Eita, glória como vale. Porque além dele ter feito isso, pagado um alto preço por mim e por você aqui, para Satanás não ter mais o gostinho de botar as mãos fétidas dele na nossa vida, ele ainda faz uma promessa. Ele ainda faz uma promessa. Depois que ele ressuscitou, depois que ele ressuscitou, ele veio e ainda fez uma promessa. Olha, eu vou para o meu Pai e eu vou preparar um lugar para vocês. Aonde não há dor, não há choro, não há pranto. Eita, onde só há alegria, aonde só há refrigério. Eu vou preparar esse lugar para aquele que me servir. Eu vou preparar este lugar para aquele que reconhecer que eu sou o seu resgatador. Eu vou para lá. Eu quero muito ir para lá. Eu vou para lá, eu quero muito ir para o céu. Gente, tem mais de 2.000 anos que Jesus está preparando essa casa na eternidade. Essa casa é muito boa. Essa casa é muito boa e eu quero ir para lá. Tá muito pertinho, viu, gente? Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã fazer um compromisso com aliança com esse Jesus, porque está muito pertinho. As profecias estão se cumprindo. Eu tenho acompanhado algumas coisas que têm acontecido em Jerusalém, Israel. Israel é o relógio do mundo. E olha, gente, está perto demais. Está perto demais. Amém? Glória a Deus. Marcinha Macedo, candidata na Serra. Isso aí, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos orar. Vamos orar, né? Senão, se a gente ficar falando de Jesus aqui, nós vamos parar o dia falando de Jesus. Feche seus olhos. Vamos agradecer? Vamos agradecer esse Jesus lindo que pagou o preço pelas nossas vidas? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti agora. Jesus, e nós Te agradecemos pelo preço que o Senhor pagou. Eu não merecia, Pai. Eu não merecia. Mas o Senhor me amou primeiro. O Senhor me amou de tal maneira que pagou um alto preço pela minha vida, me resgatando das mãos de Satanás. Oh, Jesus, muito obrigada. Eu sou muito grata ao Senhor porque o Senhor se entregou por mim. Pai, no nome de Jesus, eu creio que o Senhor já levou as nossas dores, as enfermidades, as nossas culpas. Senhor, muito obrigada por isso. Nós só temos nesse dia que te agradecer, porque nada acontece na vida daquele que te serve que não esteja no centro da tua vontade. Nada acontece na vida daqueles que te servem e te obedecem que não esteja no centro da tua vontade. Nós te louvamos nesta manhã. Nós te louvamos com tudo que somos, com tudo que temos, porque o Senhor é maravilhoso para nós. Eita Deus, eu te amo. Eu te amo. E hoje eu não vou te pedir nada, Jesus. Só te agradecer. Muito obrigada, Jesus, por ter pago um alto preço pelas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que bom que você esteve aqui conosco nessa live, nesse café com pão. Que você tenha um Shabbat Shalom, que você tenha um dia de paz maravilhoso na presença do Rei. E hoje, às 16 horas, estamos de volta com a nossa conferência Foi na Cruz, na Igreja Tabernáculo de Adoração em Colatina. Amém? A pulseira hoje está R$15 e nós vamos estar ali adorando e louvando a esse Deus maravilhoso que pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Foi na cruz que ele pagou um preço por mim, por você, e esse preço já foi pago. Então convide pessoas, convide jovens,
de 0 a 100 anos, para estar lá conosco hoje. Porque vale a pena, eles precisam conhecer esse Jesus. Então convida pessoas, venha ao Foi na Cruz hoje, porque estaremos lá juntos adorando a Deus. Amém? Olha, uma super beijoca para você, trabalhe para Deus, tenha um dia de paz, seja obediente. E para você que vai no Foi na Cruz, daqui a pouquinho estaremos lá adorando juntos ao Senhor. Tenha um domingo abençoado na presença do Rei. Deus abençoe.